Antes de mais nada, né? Como que foi que esse nome surgiu aí, Sarah Lee Jones? Quem me deu esse apelido foi a Giovanna Cambroni. Ah, Giovanna. Eu acho que eu tinha cerca de uns 16 ou 17 anos. Foi ela que me colocou esse apelido. Não me lembro exatamente o contexto, já tô velha, sabe? Já passou muitos anos. Mas o Johnny já tá em desuso. Agora ficou só o Sarah Lee. Agora é só o Sarah Lee. O Jones caiu. O Jones caiu. Conta pra nós, assim, como que foi o seu primeiro contato com o teatro ou com a arte? O que te levou ao teatro, a fazer teatro? Se foi assistir um teatro, se foi ler uma peça de teatro, se foi fazendo teatro? Como que foi isso, assim, na sua vida? O primeiro contato, se conta, foi um contato na escola, no ensino fundamental. Era um projeto para alunos recuperarem nota. Então a gente... Escola do Eliseu? Não, na época eu estudava no Centro Fundamental número 1 de Samambaia. Isso é bom. E aí, era época de eleição e pediram pra gente fazer uma peça de teatro falando sobre as eleições. E aí, eu tomei frente e a gente fez um debate eleitoral e eu coloquei várias personalidades que eram da época. Eu fazia Sarinha Beira-Mar, por exemplo, e prometia drogas gratuitas na minha campanha. E aí depois, quando eu vim pra UNAI com 14 anos... Eu votaria em você. Eu votaria. E aí, quando eu vim pra UNAI, eu peguei um projeto da escola que falava sobre psique e fiz também uma pecinha de teatro. E lá no Dom Eliseu eu conheci o Rogério. E o Rogério participava de um grupo de teatro observantes, né, que era um dos grupos que estava atuantes na cidade. Conheci o Rogério pela Andresa Bornai, que na época era o Endres. Fiz um teste pro grupo, entrei e me apaixonei. Então, no caso, você fez ali o contato com o teatro escola, né? Teatro escola. As primeiras experiências foram com teatro escola. E aí você entrou com contato fazendo teatro no Dom Eliseu, encontrou o Rogério fazendo teatro também. Como que foi esse encontro entre você? Eu era colega de sala da Andresa, que na época era o Endres. E a gente se dava muito bem. E como a gente sabe, a Andresa estava num período de transição. E eu sou um pouco pra frente. E eu entrava sempre muito em defesa dela. Ela sofria muito bullying na escola. E a gente conversando, eu descobri que ela era figurinista do Observantes. E ela falava pra mim que eu tinha que fazer teatro. Que ela tinha que me apresentar o Rogério, que eu tinha que fazer teatro, que eu ia me encaixar perfeitamente no grupo, que eu era teatro, que eu tinha cara de teatro. E foi quando ela me apresentou pro Rogério. Eu fui nos 2 ensaios antes de fazer o teste. Eu lembro que eu fiquei uma semana construindo um monólogo autoral, assim. Colocava as minhas irmãs pra assistirem pra ver se tava bom. E esse teste, como é que foi? Foi muito legal. Era um personagem que chamava Pamela, que era uma mulher neurótica, assim. Era muito bom. Era bem legal. Observantes, né? O Observante ele foi criado ali em 2002, mais ou menos, né? Quando rolou pelo festival. Sim, quando eu entrei, o Observante já estava criado. Rolou um festival do Amarildo Jacinto aqui na cidade. E o Observantes apresentou Romeu e Julieta, ganhou o festival, inclusive apresentou esse espetáculo em Trindade, em Goiás. Quando eu entrei, já estava estabelecido. E apesar de ser um grupo de adolescentes, era um grupo que, dentro do contexto da cidade, era um grupo que mais experimentava. Apesar de não ser o grupo mais velho ou o grupo com adultos, fazia experimentações. Era um grupo que era uma arte que tentava, dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações, porque dentro da idade não existiam formações técnicas, por exemplo, não existia uma teoria muito profunda, mas tentava. Uma das coisas bacanas que tinha, por exemplo, era o cordel de rua. O cordel era muito bacana. Levar o cordel pra rua era muito bacana. No caso, o Observantes ficou na ativa até quando? O último suspiro do Observantes foi em 2018. O Rogério, ele era a espinha dorsal. 2008. 2008. Perdão, 2008. O Rogério, ele era a espinha dorsal do grupo, né? Depois que ele passou para artes cênicas no NB, foi pro NB. Rolou umas tretas, sempre tem, né? Porque pessoas que estavam afastadas do grupo retornaram querendo tomar a direção do grupo, depois que o Rogério foi embora. Mas eram pessoas que, depois de um tempo afastado do grupo, já não estavam mais na mesma sinergia. O grupo já tinha dado mais. Já tinham dado pra frente, a cabeça deles ainda estava lá atrás. E briga atrás de briga, e tentativa atrás de tentativa, o grupo acabou mais ou menos 1 ano depois da saída do Rogério. Você fez com Observantes, assim, quantos espetáculos, assim, você lembra muito? Tá. Acho que o primeiro espetáculo que eu fiz com eles foi Hoje Tem Marmelada, tem um texto original do Rogério. Eu fiz também com eles o Cordel de Rua. Eu fiz... eu devo ter feito uns 6 ou 8, de 6 a 8 espetáculos.
com Vocês eles. tinham muitos trabalhos feitos para conferências, né? Tinha, porque era uma forma que a gente tinha de conseguir material. Então a gente apresentava em conferências e seminários do município, educação, juventude, e em troca a gente recebia tecido para figurino, panfletagem, tudo isso em troca do serviço que a gente prestava para a prefeitura. E observantes, vamos lá, vamos falar agora também aí sobre um curso. A gente se conhece ali, eu conheço você ali desde 2007, Isso. quando eu tava fazendo um festival. Eu lembro de você na porta do Fênix. Você vem cá ver esse grupinho aqui, né? Se tiver alguém bom, eu chamo pro Observantes. Essa é a imagem que você tinha de mim? Sim, era a imagem que eu tinha de você, assim, né? Essa pessoa chegando, querendo tomar pessoas naquele grupo ali, né? Mas lembro que lá em 2010 eu fui presidente do Fênix. A gente sempre manteve assim relações, assim. Eu sempre te convidei para participar do festival como jurada, mesmo sendo do Observantes. Eu fui jurado umas 3 vezes no Fênix, no festival. O Rogério da mesma forma. Mas aí eu lembro que rolou uma coisa que eu acho que é importante para sua vida no teatro, que foi aquele curso de direção, Quem Tem Medo do Diretor. Que eu acho que é uma segunda fase teatral da sua vida, que é o Grupo Tio, né? Tudo surgiu ali. Eu sempre fui atriz dramática. Eu sempre fui atriz dramática. A questão da atuação orgânica, ela apareceu pra mim naquele momento. E foi uma dificuldade muito grande pra mim, porque eu me empenhava muito no ser atriz dramática, me empenhava muito naquilo, e achava que era muito boa naquilo, e que aquilo era muito bom. Quando você diz dramática, pegada ao texto? Pegada ao texto, pegado ao não fugir do personagem. Por exemplo, essa personagem dos anos 20 não pode ter uma tatuagem. Entende? A desconstrução, ela veio pra mim nesse período. Quando o Rogério veio, junto com essa oficina, ele também convidou algumas pessoas com quem ele sempre teve afeto para fazer fora dessa oficina algumas experiências. Eu lembro. Com essa nova linguagem que ele estava aprendendo no NB. E isso abriu muito a minha cabeça, e eu tive muita dificuldade para me desapegar dos vícios antigos, da minha forma de atuação, da minha forma de trabalho. E foi um divisor de águas. Esse curso, né, Quem Tem Medo do Diretor, foi muito bom. Inclusive, é interessante porque cada um de nós tinha que ter um projeto final para apresentar, e eu acabei me apegando mais ao projeto de outra pessoa do que ao meu. Acabei deixando meio de lado o meu projeto, porque eu me apaixonei pelo projeto do Cairo. Então, porque o Cairo... Que era mais performático. Que era o mais performático. O Cairo, ele tinha uma ideia, ele tinha uma proposta que era muito boa, mas o Cairo não sabia como colocar aquilo na cena. E foi aí que eu entrei. Eu gostei tanto da ideia, eu gostei tanto do conceito, que eu acabei abandonando meu projeto para conseguir fazer a ideia do Cairo ir pro palco. E foi um divisor de águas, porque aquele momento, aquele espetáculo foi a primeira coisa mais incrível que eu fiz na minha vida de teatro. E dali pra frente eu já não queria mais o que eu fazia antes. Eu queria dali pra cima, dali pra frente. Eu queria experimentar mais. Eu lembro que você ficou nu, velho. Foi. Eu lembro que eu ficava comendo um pão, assim, Era uma música do Pink Floyd. Sim, e a gente performava era Time de Pink Floyd, a gente performava isso no palco. Era como se fosse um clipe no palco, né? Sim. E a proposta do Cairo era uma nudez. Inclusive essa proposta veio primeiro pra você. Era pra mim. E eu lembro que era um pouco complicado, porque a gente mora numa cidade do interior. E hoje, hoje as coisas estão um pouco mais fáceis, sim, para esse tipo de coisa. Mas isso, há 10 anos atrás, era um absurdo. Ainda mas há 10 anos atrás era um absurdo ainda maior você pensar em uma pessoa nua num palco numa cidade do interior. Eu sei os comentários que isso podia acabar fazendo por aí. E foi um momento muito complicado. E eram vários espetáculos no dia, que eram os projetos finais. Lembro que eu e a Elaine e a Dani, a gente gostava muito de beber junto. E foi um dia que eu falei que eu tinha que beber muito, porque eu ia ficar nua. Então a gente realmente encheu muito a cara. E a questão foi que alguém, não sei quem, espalhou que eu ficaria nua no espetáculo. Então, todas as pessoas que eu conhecia da praça da prefeitura, que era o meu nicho na época, estavam naquela plateia e eu não sabia. Quando eu subi no palco, eu tava de costas. Quando eu virei de frente, que era pra tirar a roupa, que eu olhei, tá todo mundo lá. Se eu não tivesse bêbado, talvez eu não tivesse conseguido. Porque sabe aquele suspiro de coragem, 1, 2, 3, vamos? E o Rogério conta, não sei, porque o Rogério é dramático, né? Que minha mãe tava sentada do lado dele, que a hora que eu tirei a roupa, minha mãe fez assim, ó. Oh, meu Deus, onde foi? Mas o conceito era tão bom, do espetáculo, que ninguém se apegou àquilo. Porque a ideia não era uma nudez erotizada. Tinha muita comunicação, né? Tinha muita informação naquela cena. Tinha
A Elaine lá como uma criança, com um bebê, com uma boneca toda quebrada, parecia que ela tinha É, saído tinha de uma tinha umas guerra. referências da Segunda Guerra Tinha Mundial. uma coisa meio Tinha uma com questão do guerra, imperialismo, que era a Mari vestida de rainha bebendo uma rainha, Coca-Cola com Coca-Cola, escravo, e né? eu como funcionário, Você com uma trabalhador, marmita, né, comendo um pão. funcionário da era Era industrial. muito forte, eu achei. Era muito forte. A energia foi tão densa naquele espetáculo que dava pra cortar com uma faca. O público estava completamente em êxtase assistindo aquilo. Mesmo um público do interior que não entendia muito bem o conceito que estava acontecendo, mas era tão lindo Você lembra que o que Júnior isso não foi problema. falou pro pessoal tirar os filhos da sala? do Lembro, teatro? lembro. A coisa é tão conservadora que o coordenador do projeto foi ao microfone e falou: Pediu pra retirar, né? atenção, pais, atenção. Tipo, isso aqui não é pra família, mães, não. Esse espetáculo não é pra queremos família. um nu artístico. E não era pra ele quem, falar, né? porque isso também dá Essa uma quebrada. Entendeu? Não era pra ele falar que ia ter. Era para as pessoas saberem no espetáculo. Sim, tem que... Mas aí vocês fizeram esse espetáculo, eu fiz parte de quando criou ali, mas depois ele se transformou na Roca. Isso, na Roca. Ele se Transformou transformou na Roca. no espetáculo com nome e com um grupo formado, porque eu já lembro que já tinha isso no segundo nascente que eu coordenei lá. Uhum. Vocês já tinham ali uma luminária com símbolo, com a logo, e ali com atores novos, que aí suas irmãs já tinham entrado. Uhum. Que mais? Acho que o Davi entrou. O Davi entrou também nesse espetáculo. O Davi entrou nesse espetáculo. A gente saiu de lá muito querendo mais, né? E aí juntou, aí o Auro me chamou. A ideia era que o Cairo continuasse, mas o Cairo era aquele negócio, faz uma coisa e não faz mais. Era só aquilo que ele ia fazer. E aí juntou eu e a Auro e a gente, vamos pensar em alguma coisa. Foi quando surgiu a Roca e a gente precisava de gente, né? E aí a gente convida as pessoas que estão perto da gente, né? Aí no caso eu chamei, e a Letícia me surpreendeu, porque ela performando eu achei incrível. Ela ficava numa moldura e ela foi muito bem. Eu não esperava aquilo da Letícia, realmente. Eu esperava da Joyce, talvez. Não, mas a Joyce se jogou pra caralho. Jogou, mas da Joyce eu esperava. Naquela liga lá contigo e com o Lobão, se não me engano. Não, era nós e o Davi. Nós duas e o Davi. Davi. E aí a gente chamou essas pessoas. A Roca também é um espetáculo muito bonito. Da Roca, a gente fez o Navio Negreiro, que foi apresentado na Semana de Arte, na Semana dos Museus, da Semana da Primavera no museu. Que é aquela que tem, que vocês fizeram umas velas em cima. A gente fez uma roda com as velas, né? No outro dia a gente apresentou. Exatamente. E a ideia daquele Navio Negreiro, que a gente pegou essa música para poder fazer, era exatamente dar uma imagem de terreiro. Então todo o figurino era pensado pro terreiro. E aí, tipo, o Auro queria muito música. O Auro queria música, mas ninguém era músico na porra do negócio. E aí a gente chamou a Mariana, que tocava violão. Aí eu lembrei que a Letícia já tinha feito capoeira e era da percussão. Coloquei ela no batuque. Entendeu? A gente treinou muito pra não estragar a música cantando. E o Auro insistia num chocalho que ele queria tocar, mas ele não sabia tocar o chocalho, a porra do chocalho. Eu falei, fica na gaita, isso você sabe fazer, entendeu? Foi meio confuso. Vai num blues aí. E aquilo e aí a gente pegou aquela música e a gente se jogou e foi construindo, sabe? O que ficava bom a gente colocava, o que ficava ruim a gente tirava. E ficou super bacana, assim, o Navio Negreiro. Ficou bem bacana. E aí depois o Auro fez o Corvo, do Edgar Allan Poe, misturado com As Mãos e Brete, não sei, toda aquela loucura que foi lá na Praça do Bebê. Que tinha cachetas, isso, que tinha o símbolo da suástica, que tinha um cenário desenhado em giz no chão, bem bacana. Esses foram, de certa forma, os 3 trabalhos principais. E fora isso, a gente teve 1 ou 2 oficinas abertas, né, na Praça da Prefeitura. Sim. Eu lembro que quando eu tava lá no Fênix, você, o Rogério, sempre faziam trabalhos na prefeitura. Sempre. Inclusive, o Júnior até proibiu algumas vezes dos atores do grupo dele participarem. Assim. A Vilma, por exemplo, ela foi numa oficina minha e ela falou que tava. Aí ela falou: olha, eu tô aqui, e o Júnior falou que se tivesse ele expulsar a gente do grupo. E eu falei, e era uma coisa que na verdade, quando eu dei as oficinas da praça, já não existia mais tio. Era uma coisa independente. Exatamente, era eu, Sara, querendo compartilhar com as pessoas o pouco que eu tinha experimentado. Sim. Entende? Então era aberto pra todo mundo, até pra quem não era do teatro. Quando eu não sei, era até pra quem não era. Sabe? Foi bem movimentado, foi bem bacana. O Rogério costuma falar que a Companhia Pé na Estrada é meio que fosse a evolução de todos esses... Evolução não, porque fica parecendo que o indivíduo anterior é meio mas capaz, assim. Mas eu concordo. Mas que é estágios do Observantes, /tio e ser pé na estrada, assim. Tipo, ele fala que essa é uma evolução. Você
viu a companhia nascer ali, assim, tipo, a gente já tinha ido pra Sagarana, já tinha feito umas apresentações ali meio que com a escola que a gente tinha, né? Uhum. Que era uma escola fenixiniana. E depois disso, o Rogério foi convidado para fazer um curso parecido com aquele que você fez, que era do Quem Tem Medo do Diretor, mas dessa vez ele que ia montar uma coisa com a gente. Aí você colou. Como que foi isso? Foi o Rogério tá em Unai, isso me fez aproximar desse grupo? O que se deu? O que acontece? Eu tinha acabado de voltar de Biá, eu tava morando em Biá, tinha acabado de voltar, e o Rogério tava na cidade, eu queria ver o Rogério. E ele falou pra mim, eu tô aqui no Cepasa, eu tô com... Grávida? Eu tava no iniciozinho da gravidez, bem no iniciozinho da gravidez. E aí, ele falou pra mim, eu tô aqui no Cepasa com o André, com os meninos, passa aqui que a gente conversa. E aí eu passei pra ver o Rogério. No que eu cheguei, ele já me colocou no meio da oficina, já me colocou... Vocês já estavam com o texto, né, de Romeu e Julieta. Aí ele veio naquela, tipo, faz isso aqui pra mim. Vamos ver um personagem aqui, Sara, inventa esse negócio aqui pra gente. Olha essa fala aqui, faz essa repórter. E não faz isso, faz aquilo, vamos participar da oficina. Eu acabei ficando no espetáculo. E daí em diante, continuei com a companhia. E como que foi, assim, estrear com essa companhia que, de certa forma, você já conhecia alguns, né? Tipo, eu e você, eu era de um outro grupo, a gente nunca tinha... Na verdade, já tinha trabalhado junto. A gente tinha trabalhado junto numa participação que eu fiz com vocês, sim, no Tapera dos Porcos. A gente fez Tapera dos Porcos junto, mas a gente não fazia parte do mesmo grupo. Você conhecia a Elaine, que já tinha feito trabalho com você. Já. E o diretor do espetáculo também era um ator que era conhecido seu. Mas trabalhar com aquela galera nova, todo mundo jovem, experimentando uma coisa que as pessoas velhas do teatro não estavam experimentando, e te remeteu a alguma coisa? Eu acho que a companhia, mesmo naquele início, ela é interseção do teatro Mendes. Porque olha só, a gente tinha o Felipe, o Felipe veio depois, né? A companhia é a interseção. O Felipe foi daquele Asas do Vento. Sim. E aí, o que acontece? Você veio do Fênix, eu tinha vindo do Observantes, do Tio, e no caso, né, no iniciozinho, você tinha vindo do Fênix. Eu lembro que eu sempre falava que o Fênix não era o que eu queria trabalhar, e quando eu vi o que vocês estavam fazendo, eu achei muito bonito. Porque era uma conversa que eu sempre tive nos bastidores, em off, que era como você estava desperdiçado no Fênix, assim como outras pessoas. Eu lembro que a gente topou na Praça da Prefeitura um dia, assim, sei lá, eu acho que tardezinha, 3 horas da tarde, e falei, olha, saí do Fênix. E eu quero que fique bem, que eu não tô falando quem que tem mais talento ou menos talento, grupo com mais talento, pessoa com mais talento, mas pessoas que querem além, entende? E você era uma dessas pessoas, e o Fênix limitava isso. Então, naquele momento do início da companhia, era o momento onde você desabrochou. Nossa. E foi lindo. E foi lindo ver aquele trabalho, sabe? E tinha um medo geral de que era uma estética que numa cidade do interior poderia não funcionar. Até em cidade grande às vezes não funciona esse tipo de trabalho experimental. Mas a companhia consegue colocar essa estética que a gente tem medo de que as pessoas não entendam, que as pessoas não absorvam, consegue colocar isso no popular. Sim, consegue fazer o link. Consegue fazer essa ligação com o público. E isso é maravilhoso. E quando ele fala que é a evolução de toda essa estrada, é porque é um resultado, sabe? E a gente consegue ver todas as características dessa escada. A gente tinha observantes que queria experimentar e que tinha suas limitações e falava a linguagem de Unai, ainda assim. E a companhia fala. Aí a gente tinha o Tio, que já era mais porra louca, e a companhia também tem uma linguagem porra louca. Então a companhia hoje, ela é uma interseção de todas essas linguagens, de todos esses grupos, e também do Fênix que vocês trouxeram, quem era do Fênix. Que era, sei lá, eu acho que o que o Fênix poderia... Eu acho que a escola que o Fênix me ensinou é o lugar de que o teatro pode chegar com questão de patrocinadores, exatamente, de moral, de contatos. A sua noção de produção começou ali no Fênix. Então, sim, a companhia. Eu acho que levou ao Zenei, na verdade. Ao Zenei. O Zenei que vende areia no deserto. O Zenei vende areia no deserto. Quebrada de plástico. Então, assim, a companhia é sim a interseção de tudo isso. Ela é a interseção. É o ponto. Chegou no ponto, entendeu? É o ponto do teatro Mendes. Pode parecer arrogante falar isso? Pode. Mas eu sou uma pessoa realista, todo mundo sabe disso. E as pessoas já me acham arrogante? Não, foda-se. Então, sim, é o ponto. E é dali que vai crescer, entende? É dali que sobe. A companhia, a gente foi pra Araguari, a gente foi em abril, então
9 meses de criação. O primeiro espetáculo, um espetáculo assim, super audacioso, que foi Romeu e Julieta. Foi Romeu e Julieta. Você participou na criação, estreou, mas não podia ir porque tava parindo. bem nos dias. Assim. Aí outra grávida me substituiu, que foi a Elaine. 17 de abril, né? Foi 17 de abril. O Conrado nasceu 17 de abril. A gente tava em cena e quando a Elaine tava te substituindo, Isso. grávida também. Só grávida fez esse personagem. Só grávida faz a Sherazade. Se a gente tiver outra grávida no grupo, a gente volta Romeu e Julieta e fala, tem que aproveitar a grávida. Tem que aproveitar a grávida pra fazer a Sherazade. Pra fazer a Sherazade. Mas ver aquele espetáculo que eu acho que é um espetáculo super bonitinho, sabe? Super moldado, que me dá vontade hoje com a ciência que eu tenho, assim, sabe? Com a ideia de remontar um dia, sabe? Quem sabe, sei lá, os 10 anos da companhia, 15 anos, a gente volta com essas ideias de... vamos comemorar os 10 anos, vamos comemorar os 10 anos fazendo Romeu e Julieta. Vamos fazer todos, assim. Mas o que era aquilo pra cidade de Unai, onde a gente era acostumado a um teatro que eram de fecha e abre cortina, isso já caiu com a gente. Já caiu com a gente. Atores entrando e saindo de cena, que também caiu. E aquelas movimentações desnecessárias. Sujando a cena, né? Como é que é isso? Então, quando a gente fala Romeu e Julieta, todo mundo pensa, todo mundo tá cansado de ver Romeu e Julieta, todo mundo conhece Romeu e Julieta, passa Romeu e Julieta na televisão o tempo inteiro, todo mundo faz, toda iniciação teatral tem Romeu e Julieta. Mas o Romeu e Julieta da Companhia Pela Estrada, a gente tem uma desconstrução total. Porque não tem o abre e fecha de cortina. Quando o ator não tá em cena, ele tá em performance, em estado de trabalho. E o que acontece? A gente tinha, pra uma cidade do interior, é estranho você imaginar um espetáculo sem cenário. Porque pra cidade do interior, se não tem a mesa e a cadeira, não é um cenário. A gente fez tudo com guarda-chuva. Guarda-chuva virava sacada, guarda-chuva virava arma, guarda-chuva virava espada, guarda-chuva virava flor, virava tudo. A gente fez velório com guarda-chuva, tudo. Da igreja. Corredor da igreja. Então os guarda-chuvas montavam aqueles momentos, né? E pra cidade do interior, tem que ter a cadeira, tem que ter a cama, tem que ter a luminária. E é aquele negócio, é um exemplo que eu sempre uso. Você vai fazer um espetáculo que vai falar sobre Nova York, você não precisa colocar Nova York no palco. É impossível você colocar Nova York no palco. Você tem que ambientar para as pessoas sentirem que aquilo é Nova York. E é isso que acontece. Romeu e Julieta foi montado com guarda-chuvas e a gente sentia tudo. Os guarda-chuvas, quando você olhava, era uma sacada e você acreditava que aquilo era uma sacada. Porque aquilo era um trabalho com as ferramentas, aquilo era um trabalho com o ator. Então é uma linguagem completamente nova. Eu acho que também tem a questão da experimentação de tudo que a gente usou em cena, assim. Eu acho que o Rogério, ele veio com uma coisa que a gente não tinha, assim, quando eu falo a gente, eu falo de mim, eu falo de você com as participações em outros grupos e tal. Mas eu lá no Fênix, todas as obras que a gente fazia, era uma obra que provavelmente vinha da mão do Júnior e a gente não tinha acesso a uma obra original daquela adaptação, entende? Com o Rogério a gente teve acesso ao original, a gente leu, releu, entendeu a coisa e daquilo a gente estudou. Eu acho que isso foi importante para a companhia ser o que é hoje, porque aquilo mudou. Porque se você pega um texto pronto, com falas, com tudo, entrega pro ator, entrega para um grupo de atores, é superficial. Para que aquilo seja verdadeiro, para que aquilo seja orgânico, para que aquilo seja trabalhado de verdade, você precisa entender a essência daquilo que você está fazendo. E se você não estuda, se você não se conecta com a obra original, isso não é possível. E através de um texto pronto com falas, não existe essa conexão. Você reproduz aquilo, mas você não sente aquilo de verdade. Eu acho que sim. Tem grupos de teatro que trabalham dessa forma, que é de, sei lá, por exemplo, se a gente tivesse um dramaturgo no nosso grupo, ele talvez teria uma outra estética de trabalho. Essa estética livre de ir pra cena, pegar um texto que é original e trabalhar em cima dele, talvez seja pela ausência de um dramaturgo. Mas se a gente tivesse, por exemplo, lá no caso o Júnior bancava o dramaturgo, né? Então por isso tem essa estética de um dramaturgo que comanda, o texto é meu, é isso, aquilo. Mas eu acho que pra nós, por exemplo, o que mais cresceu foi a questão de ir na fonte mesmo, sabe? Se a gente vai fazer uma adaptação de Romeu e Julieta, beleza. Mesmo que seja você que vai escrever. Mas a todo gente mundo vai tem que ter ter contato. acesso ao Todo mundo contato tem que ter original. contato. A gente nunca teve isso. Tipo, lá no Fênix, a gente tinha lá uma biblioteca enorme, mas ninguém foi instigado em nenhum momento a ler nenhuma obra original de nenhum trabalho possível pra se montar. Mesmo sabe? que exista um dramaturgo, o que não é uma coisa, nossa, não pode ter um dramaturgo, pode ter um dramaturgo. Pode. Todo mundo tem Quem que beber dera da se a gente fonte. tivesse.
é importante que todos bebam da fonte principal, da fonte original, mesmo havendo um dramaturgo. Sim. Aí você foi substituída lá em Romeu e Julieta. A Companhia Pé na Estrada fez o segundo espetáculo com hashtag Sonhos. Você não participou, mas assistiu. Assisti. Foi quando criamos aí o Teatro de Quintal. Foi. A Elaine tava com um bebezinho, você também tava com um bebê bem novo. E aí a gente criou esse Teatro de Quintal. Eu lembro que você tava na estreia, você tava aí com o Rogério de Dene. Mas e aí, como que foi isso? Você na companhia, não tava na produção, não tava na atuação, mas tava ali vendo o trabalho acontecendo. Depois que aconteceu o Romeu e Julieta, eu ficava pensando nisso. Será que continua? Será que vai ser só esse que vai ser tão gostoso? Ou será que vai ter mais disso? Quando eu vi hashtag Sonhos, eu achei delicioso. Eu falei, não foi só um insight temporário e pronto, acabou. Não foi um fogo de palha. Que pode ser só uma produção, tipo, sei lá, uma música só, né? Uma música só. Cantor de uma música só. Será que vai ser uma companhia de uma... será que vai ser uma companhia de uma experimentação só? E não foi uma companhia de uma experimentação só. Continuou. Uhum. E eu achei incrível. E ver como se pegava em todos os signos, em todas as questões. É muito gostoso. O negócio do teatro de quintal, teatro de quintal. E na época, assim, hashtag Sonho ficou perfeito nesse quintal. Ficou perfeito. Mato, né, do caralho, tava cheio de pé de fumo, tinha tangerina. Ficou perfeito, porque Sonhos de uma Noite de Verão se passa no meio de uma floresta. Ficou perfeito hashtag Sonhos. Eu substituí a Dani, sim, de última hora. Lá em porque aquela... Pode falar palavrão? Pode. Aquela filha da puta desgraçada resolveu ir no foi no show do Lucas Luco e não ia fazer o espetáculo. E aí no dia me chamaram pra fazer. Desse jeito. E eu já tinha assistido o espetáculo e eu guardo tudo, então falei, não faço, dou conta, acho que dou conta. Inclusive eu me inspirei na minha irmã caçula Joyce pra fazer, porque era uma personagem. Na dancinha da pelvis. Porque é uma personagem que não é muito meu feitio, todo mundo sabe. Que era meio bobinha, meio burrinha, meio palhaçadinha. Eu pensei, o que eu era? Eu tava pegando no dia, não tinha tempo pra construir personagem. Falei, o que eu vou fazer pra fazer essa porra desse negócio? Falei, Joyce. Falei, vou fazer a Joyce, só fazer a Joyce. Dela, né? Só fazer a Joyce. E deu certo fazer a Joyce. Aí o hashtag Sonhos, por exemplo, nos rendeu ali a gente retornou para Araguari no outro ano, né? Porque a gente tinha voltado de Araguari em 2014, lá com o Romeu e Julieta. Escorraçado, né? A gente levou mas eu lembro que conversei isso com todo mundo na época. O que aconteceu em Araguari? Me desculpa, Minas Gerais, mas Minas Gerais é um estado muito careta. Em espetáculos, né? Em tudo, na vida. Você vai pra cidades mais tradicionais de Minas Gerais, eles são extremamente conservadores. Então, quando a gente fala de festivais de teatro em Minas Gerais, a gente tem o quê? Chita, Conto Mineiro, Chita, Ai Nacional, Chita. É isso que a gente tem. Entende? Então, assim, apresentar Romeu e Julieta da forma que a gente fez, usando só guarda-chuva, fazendo aquela desconstrução total de Romeu e Julieta, para algumas pessoas mais conservadoras é até uma ofensa, sabe? Vão ter mineiros conservadores que lidam com teatro que vão achar aquilo ofensivo, vão achar que não tem nada a ver fazer aquilo. Inclusive um dos falecidos, né, que ele morreu, graças a Deus. Ele é extremamente conservador, assim, ele não entendeu a proposta. Eu acho que ele não leu a release do espetáculo, assim, sabe? Exatamente. Porque se for pra fazer Romeu e Julieta igual sempre se faz, não tem novidade nenhuma nisso. Vai todo mundo fazer igual? Todo texto. Quantos textos clássicos existem que várias companhias de teatro fazem, não só companhias de teatro, mas o cinema faz? Se você não tem uma releitura, se você não tem uma discussão, se você não tem uma linguagem nova, pra que você vai fazer? Mais do mesmo? Eu acho que ele só fica nessa questão de ver qual que é o ator mais bonito, qual que é mais interessante naquele determinado papel, se for fazer assim. Ou como esse ator se destaca nisso, mas no caso... há modos de fazer teatro, né, que é dessa forma, mas eu ultimamente não tô curtindo muito, assim, eu vou mais pra essa questão de experimental. Mas aí a gente voltou lá com o hashtag Sonhos, a gente não apresentou no melhor lugar, não foi um lugar favorável, mas mesmo assim o Felipe trouxe lá o melhor ator. É a primeira vez que a gente digo e repito, né? Felipe é o melhor ator dessa cidade, se pá do Noroeste de Minas, se pá de Minas Gerais. Aquele menino é o melhor ator que eu já vi em cena, assim, nos interiores. Vamos lá, o bicho é grande, o bicho é pequenininho, o bicho é bom. Ele ganhou como melhor ator, o Aleph e o Eric também ficaram ali na disputa com ele.
Mas foi o primeiro momento que a gente voltou com muita vontade de mostrar que a gente tinha estudado bastante, que era isso que eles tinham falado pra gente. O espetáculo é bonito, o espetáculo é legal, mas falta pesquisa, falta isso, falta aquilo. Já no Hashtag Sonho, tudo era encaixado. Foi muito pesquisa. Tipo, a gente se ateve até nas reflexões dos próprios atores, por exemplo. A Helena, que era, de certa forma, uma personagem um pouquinho esquecida na história, seria a Formiguinha, que, de certa forma, ela se achava uma pessoa um pouco menos bonita na galerinha do grupo ali. E a Larissa, que provavelmente seria a menininha mais bonitinha do grupo, era a Hermia, que era a mais disputada do espetáculo. Eu era o rei dos duendes, a Elaine era a rainha das fadas, o Pietro era o filho, o menino da Índia, a nossa própria babá, que também era atriz, era a fada que cuidava do bebê. Então toda essa relação a gente fez muito bom, assim, a gente estudou, a gente treinou, e quando a gente voltou, inclusive, para discutir sobre o espetáculo lá, a gente estava muito mais preparado, os jurados já olharam e falaram, espera aí. Teve um amadurecimento, né? Ela ouviu o que o pessoal falou, não teve birra da gente, voltou com mais força, né? E aí a gente fez Hashtag Sonhos, depois a gente fez Alices. Você viu eu trabalhando, foi o primeiro espetáculo que eu dirigi a companhia, né? Inclusive, é engraçado porque Alices, do pessoal da cidade, de Unaí, é o espetáculo que todo mundo mais gosta. Todo mundo adora Alices. Todo mundo adora Alices. A gente conseguiu uma entrada... eu lembro que eu fiquei na portaria, que foi uma entrada grande em Alices lá na cidade. E até hoje todo mundo fala de Alices. Sim. Então, todas as pessoas que nos rodeiam acham a Alice incrível de estar assistindo, de estar participando. Deve ter tido umas 100 pessoas pagantes lá. Pagantes. Assim, no espaço. Eu lembro que Alice, por exemplo, era um processo que eu tinha, não era um processo, eu chamava ele de um processo criativo só, sabe? Um experimento cênico. Não era para ser um espetáculo de teatro, sabe? A minha ideia era apresentar, ver que aquela ideia doida que eu tinha funcionava ou não, e aí funcionou e deu certo, assim. A gente não viajou para festival, mas a gente foi em Paracatu com ela. Mas e como foi? Você chegou a falar nas oficinas lá lá no casarão, ajudando ali naquela bagunça. Vocês não deixaram fazer xixi, né? Sim. Eu participei do processo inicial, foram das oficinas no casarão. Inclusive, esse dia é bem peculiar. Foi o dia que eu cheguei atrasada. E eu tava com muita vontade de fazer xixi, minha bexiga tava estourando. E você, pra castigar, porque eu tinha chegado atrasada, não me deixou fazer xixi. E eu falei, então vou fazer xixi aqui. E eu abaixei a calça pra fazer xixi, e você falou, não deixa ela fazer xixi. E tava todo mundo me agarrando no meio da lama e eu tentando fazer xixi. Mijei em todo mundo. A intenção era o seguinte, tipo, eu cheguei, fui conversando com as pessoas e falei assim, olha, quando o pessoal chegar, a gente começa a fazer coisas assim, sem noção. E aí que as pessoas que cheguem atrasadas entram e compreendam o exercício. Se me perguntar o que é, foda-se, vai ficar de fora do exercício. Vira, né? Aí você e o Murilo ficaram responsáveis pela cachaça, eu lembro no dia. Porque eu falei assim, o experimento eu vou precisar de uma cachaça. Eu levo. Aí vocês vieram de carro, eu lembro que o Murilo tava na Paraty dele lá, do pai dele. E aí vocês chegaram atrasados e eu falei, olha, entram com aquela ideia de que está atrasada, a mesa está cheia, o chá está cheio, não tem como mais convidados e não deixam eles entrarem no exercício. Essa era a minha instigação como diretor. Aí eu lembro que o Murilo tentando trocar de roupa pra não sujar a roupa que ele chegou. E os meninos segurando, tipo, botando de volta, não sei o que, e esqueceram você. Aí você tirou a calça e foi fazer xixi. É porque os meninos têm medo de mim. Eles têm medo de mim. Eles não queriam me pressionar, não queriam nem tocar em mim, não. Com a Sara a gente não vai mexer. E aí eu fiquei puto não com você, não com eles, mas puto com a situação. Eu falei que nenhum dos dois poderiam entrar no exercício sem uma dificuldade. E eu tava lá de boa, né? E ela tá mijando e eu ria e falava assim, olha lá, a Sara tá mijando na cara de vocês. E aí eu lembro que eles avançaram você não teve prazo nem de voltar a roupa, de vestir de volta não, e saiu arrastando você, uma bagunça danada. Mas esse processo criativo que foi feito numa lama, que foi feito ali numa bagunça, numa loucura, numa imersão de muita droga e muito rock and roll, como que foi isso? Assim, você veio lá na tecelagem, você depois participar dentro dessa onda, porque você também fez lá o Coelho lá em Palmital, você fez a Alice Louca aqui na cidade, aqui no quintal, várias vezes, e fez em Paracatu. Esse processo inicial da lama, eu percebi que tinha muita gente que não entendia. Porque acha que é só pegar e vamos fazer um texto.
Tinha gente ainda naquela época que tava chegando agora que não entendia. O que tem a ver a gente ficar nessa lama? É o processo de imersão. O nosso corpo lembra, o nosso olhar lembra, o nosso rosto lembra daquilo quando a gente tá em cena. E era um processo de desnudamento, sabe? Eu queria deixar todo mundo no mesmo nível, ao ponto de ninguém se preocupar com nada. Assim, exatamente, sabe? Pra não chegar na hora da cena, a menina preocupada se o cabelo tá desarrumado, se a roupa tá fora do lugar, se eu tô feia, se eu tô bonita. E muita gente ainda não entendia aquilo. A estreia lá na tecelagem, que eu fiquei na portaria, e na tecelagem foi itinerante, né? Na tecelagem foi itinerante. O público acompanhava as cenas. Que era a ideia principal, né? Era essa, inicial. E assim, eu lembro que eu vi aquilo. Obrigado, buscando mais trabalho. A gente tem um garçom, Denis, garçom. Vai ter que ser registrado aqui, calma aí. Contra a regra, garçom, staff. Ele vai buscar uma cervejinha pra deixar a reunião bem mais de boa aqui, a entrevista. Vamos lá. Voltando aqui, pronto. E aí a gente fez lá, lá na tecelagem. E os comentários foram ótimos, foram maravilhosos. As pessoas gostaram da experiência porque elas se sentiam dentro do espetáculo. Elas não se sentiram plateia, elas se sentiram dentro. É como... Sabe aquele óculos de realidade virtual? Você tava falando disso agora, né? 3D. Tava dentro da coisa. As pessoas se sentiram dentro. E aquilo foi muito bacana. Participei como coelho lá em Hometown, né? Lá foi a primeira? Não, né? Foi. Você primeiro apresentou como coelho. Primeiro eu apresentei como coelho, depois eu apresentei como a segunda Alice, né? A experiência em Paracatu foi incrível. Nossa, eu odiei. Eu odiei, desculpa te derrubar, mas eu odiei assim, por questão de que eu só... Você é da produção, né? Diretor, né? Também. Tipo, ver mas o que aconteceu. O que é incrível, não é porque foi o melhor espetáculo, mas foram as maiores dificuldades que a gente teve com aquele espetáculo. Sim, que isso, fazer em Y. Foi. Sabe, três ruas. E com certeza a gente tirou experiências e aprendizados daquele momento. Não chegue 8 horas antes do espetáculo numa rua. Deixa pra chegar 2 só, tá? Daqui 10 anos você veja aí. A gente pegou muito sol, passou muito calor, passou sede, passou muitas coisas. Isso é muito, eu tenho que me desprender disso, assim, sabe? Tipo, isso é muito compromisso com a coisa, demais. Pra que eu vou chegar? A gente chegou lá, tipo, volta de umas 9h30, mais ou menos, em Paracatu, e ficamos até apresentar e acabar no sol. Só regada a cerveja, achando que vamos viver assim mesmo. Não, né? Exatamente, a gente passou bastante a Chega mais tarde um pouquinho. Mas foi, eu acho, apesar dos pesares, né? Teve inúmeros erros naquele bagulho. Nossa. Teve muita coisa errada, né? Às vezes a gente atrasava algumas coisas e não ficava no time, porque tinha muita gente em volta, era um Y, era uma rua, né? Então a gente às vezes não conseguia se conectar. Mas apesar, eu achei o perrengue, sabe o perrengue bom? Foi um perrengue bom, eu achei um perrengue bom. Deu pra tirar deu pra aprender muito com aquilo lá. Mas eu tenho ciência de que se a gente fosse o espetáculo falar bom. Se fosse um festival de teatro, por exemplo, o Grupo Hipólita, que eram os alunos do Felipe, tinha ganhado a gente. Tinha passado o rodo, assim. A gente não teria nem entrado no... Eu vou pedir pra você pausar, porque eu preciso muito fazer xixi. Eu vou passar medo agora, descendo e subindo. A pausa pro xixi foi rapidinha, né? Foi. 5 minutos. 5 minutinhos. A gente tinha parado lá em Alices, quando foi o terceiro espetáculo que a nossa companhia fez, né? Uhum. E o quarto... Não. Agora não, filho. Daqui a pouco. E o quarto espetáculo foi... A Gaivota, né? Tcharam! Foi a Gaivota. Você entrou ali no... Quando a gente teve ali sei lá, foi aqui no quintal já, né? Foi no quintal. A gente já tinha participado da estreia? Você foi na estreia? Fui na estreia. E lembro que o meu comentário foi: é o espetáculo mais cosmopolita que eu já assisti. Foi o meu comentário. Ele... Um espetáculo de 2h15, né? Mas... E isso é impressionante, porque mesmo quando ele é menor, quando ele tem 1h50... A gente pensa, nossa, mas um espetáculo enorme desse, mas você não vê passando. Porque ele é um espetáculo muito gostoso. Hoje já tem 1h15, tá menor. Ele tá menor agora. Muito menor. Lá em Ponte Nova, quando a gente foi premiado, né? Já tinha 1h15. 1h15. Você participou aqui no quintal, você
foi com a gente pra Ponte Nova. Como é que foi esses espetáculos? Assim? Como que foi isso? Comparado ao que a gente vê aí lá desde Romeu e Julieta, hashtag Sonhos, Alices e a Gaivota. Pra mim, a Gaivota foi o topo do topo. Topo do topo. Foi o topo do topo. Porque ele tinha tudo. Ele tinha todo o processo que a companhia experimentou e estudou e pesquisou. E tecnicamente ficou muito bem encaixado depois de várias apresentações. Era um espetáculo que você olhava e você não tinha mais o que consertar, entende? A gente tem que consertar isso. Tem o negócio do tempo, né? Mas fora isso, não tinha... Tava lindo, tava pronto. E era aquilo, parece muito difícil, parece que é um espetáculo muito difícil pro público, mas não é. Porque você traz esse texto que é russo pra realidade do interior de Minas, você traz... era uma fazenda russa, mas a gente conseguiu transformar isso numa fazenda unaiense, sabe, no interior de Minas. A gente consegue fazer todas as linhas. E o bacana, por exemplo, é que quando a gente tá aqui, a gente fala das coisas daqui. Quando a gente tá em Paracatu, a gente fala das coisas de Paracatu. Quando a gente esteve em Ponte Nova, a gente falou das coisas de Ponte Nova. E todos esses lugares se identificaram. Todos esses lugares conseguiram se identificar. E a cidade... Eu acho que as 3 cidades de Punaí que a gente apresentou, Paracatu e Ponte Nova, todas são cidades interioranas. Todas né? cidades Cabia interioranas. Ali com a história que a gente fazia. Mas e aí, você... E tem uma construção muito bacana, que é um espetáculo que faz a gente rir muito. E aí ele chega num ponto que ele faz a gente chorar. É um desenvolvimento muito legal, porque ele consegue acessar inúmeros tipos de sentimento. Além do riso, além da tristeza, tem as questões familiares que as pessoas se identificam também. É uma construção muito bacana. Eu lembro que tem dois momentos assim muito importantes pra gente, que foi quando a gente foi em Paracatu, que a gente foi no micro-ônibus com os atores, com iluminação, cenário, montamos, apresentamos, desmontamos e retornamos. Cansativo. Eu tive a impressão ali que naquele momento a gente estava trabalhando profissionalmente. Eu tive a impressão de que quando eu vou no parque de exposição, eu vejo a equipe da produção chegando com todo o equipamento da galera artista, né? Depois os artistas apresentam, depois a galera da produção desmontam e depois vão embora. Muito, teve isso? É a mesma impressão, porque não é só apresentar, tem todo um processo e todos os processos são feitos pela companhia. Sim. Então a companhia vai da pré-produção, da apresentação, da pós-produção, do pós-espetáculo. E tem todo o restante da logística da produção, que não é só com a apresentação, mas é com marketing, é com divulgação, é com a disseminação. Isso é incrível. E com a Gaivota a gente tem esse sentimento que a gente carrega tudo que a gente precisa para apresentar a Gaivota. A gente tem que levar o palco. A gente tem que levar o palco, a gente tem que levar a estrutura para iluminação. Então em qualquer lugar que a gente for, a gente tem que levar essa estrutura. E por mais que a gente vá preparado, a gente tem que estar mais preparado ainda do que a gente pensa que tem que estar, porque pode em algum momento falhar. Igual a gente foi pra Ponte Nova, que era a centenas de quilômetros daqui, como é que a gente faz se tem problema? Entende? Eu lembro que a gente levou, em Ponte Nova, por exemplo, a gente levou agulha. Agulha Linha. Porque vai que descostura alguma coisa. Tem cola quente? Tem. A gente precisa usar? Não sei. Mas se precisar é melhor ter. Eu lembro que quando o Thiago, que é o organizador do festival de lá, ele chegou e me falou assim: caramba, eu nunca pensei em botar uma cortina aqui, isso aqui transformar no teatro. E vocês tinham essa cortina? Onde vocês pegou essa cortina? A gente trouxe. Eu lembro que a gente levou a cortina vermelha pra Gaivota, a gente levou a cortina pro Zé Boné. Inclusive nesse a gente acabou fazendo coisa pra outras companhias, pra outros grupos. Porque a gente tava tão preparado que a gente tinha até pra distribuir. Como é que é isso, será, né, velho? Tipo, a gente chega num grupo, num festival, a gente, de certa forma, né, a gente não se torna peso pra galera. Tem uma estrutura de luz aqui, mas tá a 100 metros aqui, tá aqui ao lado, mas não tem caminhão. Aí vai a galera, junta lá 80 cabanas lá e vai atrás. Exatamente. E carrega aquela estrutura de luz. Existe uma característica muito bacana da companhia, que é de mãos à obra. Né? A gente sabe que a gente já proletariado, né? A gente já passou por grupos assim, ainda existem, de você faz isso, você faz isso, você faz isso. E ok, mas a gente tem que entender que isso é um trabalho de equipe. Se esse lugar falha, ou se essa pessoa falha, é um problema de todo mundo. E é uma característica da companhia de colocar a mão na massa. Sim.
Entende? E isso enobrece e enriquece o trabalho. Porque se não é uma companhia que mãos à obra, não vamos colocar a mão na massa, a gente está em Ponte Nova e tem um problema, por exemplo, ele não seria resolvido. Ninguém poderia ajudar. Ninguém poderia ajudar. Eu lembro que a gente conversou com a secretária da cidade, a gente trocava ideia com a secretária da cidade de uma forma assim, eu acho que é pelo destaque, pelo envolvimento que a gente tinha com o festival, desde antes, eu acho que desde antes ali, eu e o Thiago se aproximou bastante com o festival e durante ele, a gente fez tudo, né? Tipo, a gente apresentou, aliás, antes da apresentação da Gaivota, a gente já tinha ido em 2 escolas com o Chapeuzinho Vermelho, a gente fez a Gaivota, no outro dia de manhã a gente tomou conta da frente ali do movimento daquela andança, né, dos artistas lá, a caminhada dos artistas, a gente tava na frente, todo mundo da nossa companhia foi de palhaço, todo mundo. Outro grupo foi. Todo mundo foi. E todo mundo foi fazendo alguma coisa, ajudando em alguma coisa, dando assessoria, dando Depois assistência. a gente fez a Chapeuzinho Vermelho, então a gente teve Chapeuzinho Vermelho 3 vezes, a Gaivota, além disso lá, essa caminhada. À noite a gente apresentou o Zé Boné. E no domingo a gente coordenou a roda de conversa. De conversa, exatamente. No final ficou parecendo que era a gente que estava produzindo o negócio, né, praticamente. 7 ações no festival. Não sei, eu acho que é porque a gente faz um festival aqui, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos caminhos, o que é um festival, quais são os anseios. E eu acho que quando a gente vê alguém sentindo as mesmas dores, a gente vai... E é porque a gente criou uma coisa na companhia que é, isso é problema seu, mas é meu também. A gente tem esse negócio da companhia, não é só problema do outro, é problema nosso, é coisa nossa. Não tem um egoísmo, não tem uma coisa de, eu só vou fazer o que é a minha parte, eu não vou ajudar, eu que quero aparecer, eu que... Não existe isso, não existe. Eu acho que, tipo, a companhia, ela tem esse pensamento de coletividade. De coletividade, de um trabalho sério, da profissionalização da arte. Da disseminação dessa arte. E para isso você precisa ter essa profissionalização. Aí tem que ter um comprometimento, porque se eu trato o teatro de uma forma que, eu só faço a minha parte, pronto, às vezes eu vejo o palco comendo solto, mas aí esquece que se der problema lá, vai dar problema pra mim também. Exatamente. A gente não tem uma profissionalização da arte, você não tá pensando na arte de forma profissional. Não. Né? E eu acho que a nossa companhia tem essa pegada assim. E como foi... eu lembro que a gente foi muito confiante. Isso era notório, assim. A gente estava muito confiante. A gente sabia que o espetáculo que a gente tinha, ele era propício. E ele já tinha sido sofrido, Tipo assim, a gente não começou confiante. Não. Ele já tinha sido sofrido. Ele já tinha passado. E eu vou terminar de responder essa pergunta depois do xixi. Porque a gente demorou tanto no outro xixi que eu preciso fazer outro xixi. Tá com a bexiga solta, gente. Bora lá agora. Agora sem xixi. Vamos concluir. É porque isso aqui não durou meia hora, igual vocês estão pensando. Não, vocês acham que tem 40 3 horas minutos? que a gente tá aqui. Se você observar, a iluminação já mudou, a gente já ligou luz, daqui a pouco vai ficar escura. Desse jeito que é o papo, assim, o papo é gostoso. A gente tava falando sobre... Como a gente chegou confiante em Ponte Nova. Em Ponte Nova. Eu lembro que a gente conseguiu fazer uma mobilização muito grande, porque foi um projeto que a gente teve que gastar pelo menos uns 5 mil reais só com a viagem. Só com o transporte. 5 mil reais só com o transporte. Fora o que era a apresentação, fora o que era as 2 apresentações, a viagem em si, a gente em si. Mas eu lembro que a gente estava confiante, porque a gente estava trabalhando bastante nessa apresentação. A gente já tinha passado por poucos e boas, já tinha passado toda a merda que tinha pra passar nele. Todo o desastre que ele precisava nos mostrar. Eu lembro que a gente foi na prefeitura, fizemos uma entrevista. Lembro que o Ali falou, vamos trazer aí alguns prêmios. Mas como que foi isso? Assim, a gente foi confiante, mas a apresentação, a gente foi pra apresentação, a gente um pouco... Eu lembro que a energia tava assim, porque eu tinha brigado com a Elaine, porque a gente estava apresentando, era combinado que os atores que estavam lá no espaço concluíssem a montagem e a outra turma que estivesse apresentando chegasse e só apresentasse. E não foi isso. Não foi e aí a gente chegou no espaço
E não tinha tomadas. Não tinha de onde tirar energia. E tinha outras dificuldades de montagem. E aí ficou todo mundo tentando uma solução. E aí cada um tinha uma ideia. E aí no final a gente não conseguiu concluir com todas as ideias que a gente tentou. E todo mundo naquele estresse, né? O auge do estresse, porque era um espetáculo. Festival. Exatamente. A gente tava se preparando para aquilo. E aí quando a outra turma chegou, tava o estresse no auge e ninguém. Foi uma falta de comunicação, na verdade. Foi uma falha de comunicação. Foi uma falha de comunicação. Inclusive eu cheguei a falar isso com ela ainda no vídeo. Falei que hoje vejo que ao invés de eu ter chegado e gritado e brigado, eu deveria ter falado, pô, esse problema também é meu, entende? Tipo, eu chegar lá e falar, tá, tudo bem, era combinado, mas vamos Porque lá. houveram inúmeras tentativas pra resolver. Sim, mas e aí a gente tava todo mundo assim, a galera começou, quem tava lá ficou um pouco irada comigo, né? Porque eu cheguei muito bravo, mas quem tava comigo entendia, porque a gente tava cansado. E eu sou a pessoa caralho. que não carrega essas coisas, porque eu já entendo que isso faz parte do processo, que isso vai acontecer, que isso rola mesmo, não tem como. Não tem como. É como uma família. Porque a gente acaba se tornando uma família. A gente fica muito íntimo, a gente tem aquele processo. Vai ter, não tem como. E você não pode carregar aquilo com uma marca na alma, porque senão não vai funcionar. Não vai dar. E aí a gente foi pra cena. Eu acho que foi a nossa melhor apresentação. Foi a nossa melhor apresentação da Gaivota, com certeza. Tipo, a cena, tava assim, eu acho que tava tudo perfeito. Foi tudo muito encaixadinho. Eu acho que a tensão, não sei se isso interferiu, mas pode ser que tenha interferido. A tensão que tinha antes, ela era tão grande que eu acho que foi um dos melhores espetáculos. Foi maravilhoso. E depois os jurados perguntar sobre o processo, como que foi, porque a gente... Eu acho que a companhia, o marco da companhia na profissionalização dela vem na Gaivota. Assim, porque a partir da Gaivota a gente começa a pensar numa montagem teatral, É o resultado de toda a caminhada, né? Sim, em 3 frentes. Porque eu acho que nos outros a gente sempre pensava em montar espetáculos, vender ingressos e tal, montar ali um público, mas a gente não desenvolvia um trabalho com essa frente. Tipo, a gente trabalhou com a Gaivota em uma criação de um novo espetáculo, produção em uma cidade do interior. Como que a gente vai fazer isso? A gente não tinha luz, hoje a gente tem essas luzes por causa da Gaivota, mesa de luz, tudo isso veio da Gaivota. E a terceira foi a formação de plateia, porque a gente estava com problemas de plateia, a gente nunca sentou numa escola para falar sobre a questão do teatro, o que elas precisam, o que eles acham, o que eles entendem de teatro, que máquina é essa, que não é cinema, não é novela, entende? Eu acho que a Gaivota teve esse processo de profissionalização, além do mais do que eu falo sobre a questão da criação dos personagens. O Rogério sempre falava assim, eu acho que nossa companhia, ela tem que, qualquer companhia que se preze, ela precisa passar por um processo de uma Gaivota, sabe? Que é um espetáculo que fala sobre o quão é difícil fazer teatro, né? Quanto é fracassoso. Quanto é desgastante, quanto penoso. É difícil fazer. E quantas pessoas, inclusive a própria família, falando que você não se dá bem nisso aí, não sei o que. Isso é a nossa vida. Eu acho que isso teve um alto reconhecimento na gente, na classe como artista, que fez a gente pensar mais ainda profissionalmente quanto é forte essa arte. E aí a gente saiu daqui de Unaí muito confiante, onde eu fiz toda essa introdução para uma pergunta só. Ao entrar, depois de tudo, assim, a gente tinha feito todas essas bagaceiras, a gente enumerou 7 coisas nesse festival. Depois de ter feito a roda de reuniões lá e depois ir pra sala onde a gente foi premiado. Você realmente esperava? Eu tava na confiança que o que a gente fez é muito bom. Mas esperar 4 premiações eu não esperava. Eu sabia que era muito bom o que a gente fez. A confiança que eu tinha, Sara, é de que aquilo era bom. Uhum. E de que aquilo seria reconhecido como bom. Mas não de ter uma certeza que ia ser premiado. O festival, ele tinha assim uma questão de que ele era muito longo, então a gente viu poucas peças que se apresentaram, inclusive de grupos assim um pouco consideráveis, mais fortes. Exatamente, ganhadores de outros festivais, grupos do Rio de Janeiro. Então assim, eu sabia que era bom o que a gente fez
e de que isso seria reconhecido como bom, mas não tinha uma certeza de premiação. E tá naquela sala da premiação e a gente foi indicado em absolutamente todas as categorias. Não teve uma categoria onde a gente não recebeu indicação. Já foi maravilhoso. Inclusive, a Elaine ganhou de melhor atriz e eu também fui indicada. Sabe, todo mundo da companhia foi indicado. Os 6 atores da Gaivota foram indicados em alguma categoria. Os que não ganharam foram indicados. O espetáculo foi indicado em todas as categorias. Isso foi incrível. Isso eu não esperava. Eu tinha confiança de que a gente tinha feito um ótimo trabalho, que aquele era um bom trabalho. No início eu comecei a achar que fosse, sei lá, uma forma de gratificar o que a gente tinha feito pelo festival. Inclusive, acredito que a gente não ganha mais premiações, porque aí ia ficar meio esquisito a gente ganhar tanto tempo. Pode falar, vou ser sincera. Eu fiquei pensando assim, o cenário, por exemplo. Vamos pensar... falar que a gente trabalhou incrivelmente com o cenário. Deus, o cenário. A gente trabalhou incrível com o cenário. Porque uma coisa que as pessoas, talvez as pessoas mais leigas não entendem, o cenário não é só o que você vê, é como você trabalha com ele. Sim. Entendeu? E a Gaivota tem isso, não é só o que você vê, mas é bem trabalhado. E sei lá, de repente, por exemplo, a gente tá num palco, primeiramente, era um espaço que não era teatro, a gente transforma em teatro. Exatamente. Isso já é muito forte. Fomos os únicos que fizemos isso. Sim, isso é transformar muito um espaço que não é de teatro em teatro. Teatro de rua já é teatro de rua, então qualquer Já rua tá. é teatro de rua. E já tá estabelecido. Agora, esse espaço que a gente tinha feito lá, por exemplo, que era a Secretaria de Cultura, a gente fez um teatro. Isso já é uma ambientação do espaço de teatro, né? Já é pensando na cenografia da coisa. E sei lá, velho, tinha um montão de coisas que a gente fazia com aqueles tablados que eram muito fortes. E também, a gente fez um túmulo, a gente fez uma cova em cena, num nível onde o público estava no mesmo nível, sabe? Tudo. Todo mundo via uma coisa que era palpável e da mesma forma era uma sala sem nada. Sem nada. Entende? Então acho que o cenário, eu ainda choro, Thiago, eu tô muito triste. O cenário era muito bom. O cenário que ganhou, o cara mexeu na luz e a luz bateu no. A gente adora eles, a gente achou eles uma todos. Gracinha, mas eles não mereciam o cenário. Ainda bem que isso não vai pro YouTube e pra todo mundo ver. É só daqui a alguns anos. Depois aí já passou a vergonha, a vergonha a gente falar isso. Foda-se, mas, cenário... Era nosso, o cenário era nosso. Era. Mas é isso que eu acho, eles ficaram tipo, a gente vai dar todos os prêmios pra eles? Não, mas a gente... Sabe onde eu acho que fiquei parecendo que... Eles queriam premiar todo mundo, de repente. Não era isso não, eu acho que foi bem justo, fora o cenário. Fora o cenário. Mas eu no início achei que fosse assim, vamos botar eles sempre entre os 3, porque eles trabalharam muito. Porque no início tava assim, era julgado a gente, colocava os nomes, mas a gente não tava recebendo premiação. Uhum. A gente só recebeu premiação, que eu acho que o primeiro foi de melhor trilha sonora. Que eu acho que foi do Pinipsuke mesmo. Uhum. Que era de um outro grupo que não era da companhia, mas era a direção minha. Que a gente comemorou da mesma forma. Que é um braço nosso. Que é um braço, que é um trabalho nosso, a companhia não existe mais, mas aí temos aí remanescentes que é a Lívia, que é da companhia. E isso é muito merecido, porque era uma trilha sonora original. Sim, nossa. Totalmente composta pro espetáculo, pelos atores do espetáculo. E tipo assim, era uma trilha sonora que falava da realidade de Unai. Tipo, de uma escola agrícola de Unai. Exatamente. E que quando foi pra lá, não teve nenhuma dificuldade de entendimento, saca? Então, tipo, o trabalho unaiense é muito forte quando foi pra lá. Mas aí, voltando, questão de achar que, estavam ali só meio que colocando a gente como entre eles, foi quando começamos a ser premiados com o Pinipsuke mesmo, e aí depois o Aleph foi como ator, que a gente nem sabia, porque se eu soubesse aquele Chapeuzinho Vermelho tinha um cenário do caralho, você sabe como é que eu sou? Tinha uma sonoplastia do caralho, tinha um figurino do caralho, assim, muito melhor do que ele Nem sabia é. que ia entrar em premiação, Não, a gente não sabia. O Chapeuzinho Vermelho, ele era pra apresentar em lugares... fora de competição. Sem competição, era só pra cumprir a tabela mesmo. Mas aí veio a Elaine. Melhor atriz. E mereceu, porque a Elaine arrebentou naquele espetáculo. A Elaine arrebentou naquele espetáculo. É difícil, né, falar dessa mulher, assim, sabe? Porque parece parcial, né? É difícil, mas, tipo, o trabalho que ela faz, assim, em tudo que ela desenvolve... Tudo que ela desenvolve é muito bom. Assim, desde quando substituiu Você Lá no Romeu e Julieta... Ela sempre manda muito bem. Aí foi lá pra Hashtag Sonhos, ali no embate comigo, ali, na realidade. Depois ela xinga nos bastidores, mas na hora que ela chega em cena...
Parece que nada Porra, daquela velho. discussão Tipo, aconteceu. eu acho que o trabalho dela é muito É muito grande. bom, Tipo, é Nazareno grande. chega nela e fala, André, Ela é grande, ela é grande. você é a melhor atriz que eu conheço na vida. Ela é grande, Não ela é tem grande. mulher na novela, não tem ninguém Ela é no muito filme. O trabalho que você faz é maravilhoso. Eu acho Ela é que, grande, tipo, ela é grande. pô, é muito grande o trabalho dela, assim, tipo, não tinha como ela não ganhar como melhor atriz. Também acho que não. E do teatro adulto, sabe? Chegar e falar que a gente tá no master, sabe? A gente não tá ali na segunda base, a gente tá no master, saca? E trabalhar com ela, trabalhar com o Tico, trabalhar com a Aleph, trabalhar com o Felipe, que a gente tava na sincronia muito forte. O grupo tava muito. Muito Era um elenco muito forte, muito Era o time, encaixadinho. né? Era um que a time gente muito precisava. encaixado. E aí, tipo, chegou a Elaine, ela ganhou. Ela tava anotando as indicações e falou Elaine Silva, ela anotou o nome dela. Até que a ficha dela caiu. Sem ela perceber, eu lembro disso, assim, eu tava do lado dela. A gente humilde, todo mundo sentadinho no chão, a galera, todo mundo Todo nas sentado, cadeiras, a gente no chão, né? Você tá no chão. E aí indicou melhor espetáculo e falou a gente. Aí a gente falou, não. A gente já tava cansado só esperando a hora de ir embora, a gente nem esperava que ganhava. Não, mentira. A gente já tava dando o prato pro Mário Cortez, né? Porque já tinha ganhado como melhor ator, porque o Felipe já tinha combatido com ele ali, ele tinha ganhado como melhor ator. E pensamos, e ele tinha ganhado como melhor direção. Então pensamos, a melhor direção. E a gente admira realmente, muito o trabalho dele, a gente acha o trabalho trabalho legal. dele incrível. E aí chegou Companhia Pela Estrada com o melhor espetáculo. E aí, que foi isso, assim, tipo aquele trabalho de vários grupos de teatro que fizeram apresentações aqui no Teatro Resposta Quintal sincera, pra gente trazer. eu acho que a gente mereceu. Porque aquela apresentação que a gente fez em Ponte Nova estava extremamente encaixada. Não teve um erro, não teve um problema. Não... Foi incrível. Sabe? Aonde a gente deveria chegar com o Revolta, a gente chegou naquele ponto, naquele momento. E Dá vontade de todo mundo que já assistiu antes, estivesse naquela apresentação, naquele dia. pra ver naquele dia. Eu acho que, por exemplo, se não fosse o chão de Paracatu, por exemplo, que é cheio de lajotas, não sei o que, aquelas pedras. Foi ótimo. E a gente teve Foi problema ótimo. dos postes também, que Sim, atrapalharam que teve a luz ali que iluminação. atrapalhou a luz. Que também foi ótimo aquele espaço, sabe? Um espaço Foi um ótimo, lindo. bonito. Parecia que eu muito tava na bonito. fazenda do Sorinho, sabe? Foi, a gente se sentiu nesse momento. Eu tive essa sensação. Mas lá em Ponte Nova foi mágico porque a gente tava naquela questão de que a gente procurava, que era da aprovação, sabe? Do reconhecimento O pelo que é que a trabalho. gente tá fazendo, se é legal, a avaliação, né? Esse trabalho é legal? Tem pesquisa? Como é que é isso? Tcheco? Esse espetáculo tão seco, Parece tão pouco fala, retrógrado, né? né? E aí fazer dessa forma. Aí a gente nós voltamos, né? A gente voltamos é bonito. Nós voltamos de lá, a prefeitura chamou a gente pra conversar, não sei o quê. O que você achou disso? Assim? Eu acho que foi, lógico, toda cidade do interior, não só do interior, o Brasil inteiro tem problema com a fomentação da cultura pelos poderes públicos, né? Mas eu acho que a questão da premiação deu opa, peraí, essa galera faz um negócio bacana. Eles não estão brincando, né? Eles não estão brincando, esse negócio é sério, tem dedicação, tem compromisso no que eles fazem. Foi um reconhecimento do poder público quanto a cultura que tem dentro da própria cidade. Porque se a gente pensar, a gente foi mais reconhecido fora do município do que dentro do município. A gente tem admiradores na Angola, pra você ter A gente ideia. tem admiradores na Angola. Então a gente é muito mais. Exatamente. a A gente Angola, desenvolve. onde tá a Angola? Sabe? Tem reconhecimento em, sei lá, em Campinas, com o pessoal do Lume, que já conhece o nosso trabalho, Já conhece sabe nosso como trabalho. que é. A gente tem pessoas no Brasil inteiro apaixonadas com teatro de quintal. Sabe, assim, tem um montão de gente no Brasil que E sabe sabe o do teatro de trabalho quintal. do teatro de quintal. Inclusive, essa semana, fazendo pesquisa sobre o teatro de quintal, descobri que tem um grupo em Espírito Santo. Aí, vou lembrar essa praia. Assim, é uma praia bem bonita do Espírito Santo, uma cidade praiana, né? Praieira, que tem um teatro de quintal. E olha só como que é estranha a coisa. O espetáculo de estreia do teatro de quintal deles foi São João de Verão. Mesmo? Ué, eu acho que porque tem assim uma ligação muito próxima, né? Tipo, quintal, provavelmente tinha árvore, tinha planta. Com certeza. E aí, tipo, São João de Verão é a peça mais montada no mundo. Entende? Então. A gente vê até nos filmes adolescentes, quando o adolescente sim, faz isso. Tipo, Fala, a Xuxa fez. adolescente, São João de Verão, tipo, então... você vê um filme estadunidense de adolescente fazendo teatro na escola nos Estados Unidos, é Sonho de uma Noite de Verão.
Então você vê filmes de sessão da tarde, Sonho de Sonho de uma Noite de Verão. Então a gente viu, Shakespeare, ó, meu filho. a gente viu, eu vi essa moça, Sonho de uma Noite de que é Verão uma é foda. coordenadora, assim, no Espírito Santo com o Teatro de Quintal. Então a gente tem pessoas que conhecem o Teatro de Quintal de vários lugares do Brasil, e Unai, poucas pessoas ainda conhecem, assim. Tem uma galera que conhece, admira e tal, essa galera trabalha com a gente, luta com a gente. A gente tem um público até fiel desse trabalho. Significativo, mas a gente tem, 80 mil habitantes, 90 mil habitantes, provavelmente aí 50 mil habitantes na cidade, 50, 60 mil habitantes pelo menos. Mas, essa galera aí, se tiver 1000 pessoas que já frequentaram esse teatro, é pouco, saca? Tipo, é muito pouco. E é um pensamento estranho, né? Pensar que existe um reconhecimento fora do município, inclusive na Angola, e que aqui não é tão fomentado. Que não é uma ideia tão disseminada. Mas e aí a gente voltou, a galera reconheceu, muita gente elogiando, um montão de grupos de teatro admirando esse trabalho. Nos tomando como referência. Admirando esse trabalho como um trabalho legal, um trabalho destacável. E aí, grupos que estão surgindo com a gente, começando a falar, essa galera é isso, eu posso colocar eles como uma galera que eu posso me admirar. É uma porque referência, né? Tá sendo reconhecido mesmo, e ver eles viajando com a gente é legal. Mas aí a gente fechou ali a Gaivota, depois fomos pra Paracatu, né? 20 dias depois. Ô da gaita, peraí. É sanfona. Ô sanfona. Ixi, agora vai empolgar. Sanfona infantil. Mas agora fodeu. Agora fodeu. Enfim, a gente voltou, a gente foi pra Paracatu, apresentamos lá. Apresentamos Alices. Tô Conrado. Vai nessa. Apresentamos Alices. E aí em 2020, que é o ano que a gente está. Da pandemia. A porra da pandemia, a gente tá aqui isolado, não gravando tá tendo esses vídeos. daquele jeito. Mas a gente fez um espetáculo em 2020. Você não participou do processo. Vi os vídeos. Podia no dia, vi os vídeos. E aí, o que você. Porque isso não acabou ainda, né? Não, isso vai vir eu ainda. acho A pandemia deu uma atrapalhada. Eu acho que a companhia não se traiu. Isso eu percebo que é verdade, assim. Entende? Verdade, tipo assim, absoluta. a gente foi. Será que vai voltar um passo atrás? Não a se gente traiu. vai ficar mais louco. Exatamente, é só uma evolução, é só uma caminhada à frente, é mais experimentação. Entende? E é um espetáculo assim que foi pesado, eu vou te contar, eu acho que esse papo vai ser mais eu contando pra tudo que você respondendo, mas foi tipo assim, é o primeiro momento que a gente embate com a discussão do que a gente sabe como artista, porque ele não partia de um texto pronto, de um texto que eu poderia recorrer na dúvida de que eu posso criar. É um processo todo novo. Era tudo muito novo. Tudo a gente novo. ia pra uma praça, por exemplo, e a gente ia pra praça sem saber o que fazer. Da onde começar? Sério, a gente chegava na praça, por exemplo, a gente foi, por exemplo, lá pro Laguna, que é aquele bairro lá na ponta lá. Laguna. O pessoal vai dar uns cavalinhos de pau, fazer sexo, falar maconha, fazer o que não pode no Luau, centro da cidade, sabe? Eles vão pra lá, a gente foi lá pra um dia, a gente pensou, que lugar que a gente pode ir, um lugar inóspito, que ninguém vai interferir, que a gente possa sentir também a urbanidade nascendo. Porque se a gente vai pra uma rua, tem ali toda uma interferência. Tem. Mas como é que é uma cidade nascendo? A gente foi pra esse espaço e foi a pior experiência que a gente teve. Tipo, a gente foi pra lá, por exemplo, e abriu uma Bíblia. A proposta era abrir uma Bíblia e do nada e botar um dedo e de lá saísse alguma coisa. E eu sei que tinha uma coisa que tinha um boi, que era vendido pra alguma coisa, que não sei o que. Era o boi de ouro. Alguma coisa assim, eu acho que essa questão do boi de ouro. Que é a imagem de ouro. Velho, a gente ficou pirado, assim, sabe? Sem o que fazer. A galera levou um montão de coisa, frigideira, fizeram uns rituais. Eu lembro que alguém levou uma vuvuzela, com aquelas cornetonas, e eu fiquei a noite toda com essa vuvuzela na boca, andando pelo espaço, no ponto como se eu fosse o boi perdido.
entende? Fazendo o barulho do bolho, uma neura, umas coisas que a gente ficava no enfrentamento falando assim, pô, E agora? será que eu tô fazendo besteira? Será que eu tô passando uma hora berrando igual um Sem boi? sair nada daqui. E tá todo mundo produzindo, tá todo mundo fazendo uma coisa legal pro processo e eu tô aqui berrando. Isso veio pra mim, sabe? O questionamento do não saber se tava fazendo algo errado, se tava fazendo algo certo, se era uma coisa certa. E esse foi um processo muito conturbado. Aí quando chegou no momento que a gente sabe que o teatro ele é isso, né? É uma coisa que é deitado e ele chega a um ponto que ele levanta, que é quando você começa a imaginar a casinha, que é onde a gente vai abrigar, né? Que é a cena. Exatamente. Quando começou a moldar, que aí ficou mais fácil. Que eu percebi que o Aleph seria o meu companheiro de cena e o Igor seriam meus 2 companheiros de cena. E os outros, foda-se. Os outros, Se no vira, momento, se os vira. outros, no momento qualquer, a gente sentava, tomava uma caipirinha em cena, estourava um balão, nadava, sabe? Mas foi um processo assim que quando eu percebi que o meu grupo tinha 8 atores em cena, e todos os atores faziam tudo, mas que eu tinha só 2 É aquele companheiros ponto de cena, seguro, né? 2 atores em cena comigo, assim, lógico que eu fiz cenas com outros, mas que esses eram da criação, aí que o espetáculo começou a ficar um pouco mais fácil pra mim, mas eu confesso que foi assim, o mais difícil de todos, assim. E que eu acho que quando você vê no Ao dia, vivo, no né? ato, Assim, pessoalmente. no final você vai pular na piscina, eu tenho certeza que no início você vai comprar uma bebida nossa, Com certeza. sabe? Eu vi os vídeos. É um espetáculo, assim, muito, muito legal. E assim, faltam 2 perguntas pra gente concluir a nossa entrevista. A primeira é: o que é o teatro de quintal para esse espaço unaiense? O que é esse teatro de quintal, já que vamos abranger aí o pensamento, pro noroeste de Minas? A gente vai analisar, a gente tem teatros em Paracatu, né? Uhum. A gente vai analisar as cidades ao redor, a gente quase não tem. Fora, eu acho que Urucuia, que tem uma vila olímpica, que tem teatro, tem tudo. Mas o que é isso para Unai, para a região, para o Brasil, para o mundo? O teatro de quintal, pra todo lugar, é o teatro das pessoas. É o teatro que não separa, que não exclui, que não elitiza. Uhum. É o teatro para todo mundo. É o teatro acessível. É o teatro que abraça, que acolhe. E a última pergunta, para concluir, a gente está em 2020, é bom deixar pontuado aí que a gente está nessa 2020, pandemia. Quando a gente criou a companhia, eu falava assim, a gente saiu de um grupo, obrigado, mas eu lembro que eu vivi o grupo por 6 anos, sabe? Eu não fingi o grupo que eu vivi lá. Então eu sempre falava assim, não é preciso falar mal de um grupo para construir uma trajetória, e eu sempre falava assim, eu gostaria muito que em 2 anos, isso era meu planejamento, que em 2 anos a nossa companhia fosse a companhia mais reconhecida da cidade e da região. Agora com 7 anos, percebo assim, que o trabalho da nossa companhia é muito forte e que realmente o nosso trabalho é reconhecido. Mas o que você acha que é essa companhia com 12 anos, daqui 5 anos? Daqui 5 anos? Pensando aí nessa questão de há 7 anos a gente estava lá com o Romeu e Julieta, todos esses percalços. No momento tá com esse atraso aí, né, da pandemia. Vamos fingir Mas, que a pandemia não existe. Sim, houve um crescimento, as pessoas reconhecem. Inclusive, tem muita gente que a companhia do André, você sabe que é. Tem uma galera que reconhece isso, não gosta. Eu sei, mas é isso, a realidade é essa. Mas sim, acredito que continuando, daqui 5 anos, a gente vai ser mais do que referência, a gente vai ser exemplo. Nossa. Não só de teatro, mas de transformação social. Nossa. Eu também acredito. Eu acredito. Acredito fielmente que a gente faz isso. Assim. Que vai além da barreira do teatro. O teatro, a gente não faz só teatro, a gente não só, sei lá, eu acho que a gente não só se reúne
pra fazer uma peça de teatro, sabe, que já é muito grande, mas a gente se reúne pra conversar, a gente tá aqui, por exemplo, pra dialogar sobre aquele teatro. trabalho que você fez, que você me convidou pra fazer do Cristo, por exemplo, aquela moça que acho que é aqui do bairro, né? Sim, falou que ela sentiu liberdade. É só um dos sentimentos que as pessoas sentem quando os trabalhos são realizados. Sabe, a gente tem a Lívia, por exemplo, que hoje é da companhia, que desculpa, Lívia, se eu estiver te expondo, mas que começou toda travada, toda não se reconhecendo como uma mulher linda que ela é, e como uma mulher poderosa que ela é, e hoje ela se reconhece como essa mulher linda e poderosa. É mais do que teatro. Sim. É mais do que teatro. Eu lembro que você falou da gaivota, que a gente fazia o público rir, e depois fazer ele chorar. Teve uma vez que uma aluna do nosso curso falou: que sacanagem que vocês velho, como que vocês fazem isso com a gente? A gente riu o espetáculo todo achando que foi um espetáculo de comédia. A gente teve psicólogo falando que era impressionante, que todo mundo tinha que ver esse espetáculo. Não, e no final, vocês fazer ele suicidar dessa forma. Culpa do Chekhov, não é a gente que escreveu. O Chekhov fez isso. A gente fez a releitura da forma que ele fez ali, sabe? A gente só comunicou com ele. E também lembro que você falou de pessoas que falaram dos nossos trabalhos. O que é mais interessante também, sobre a questão do reconhecimento, é saber que os frutos que a gente tem feito têm desenvolvido trabalhos legais. Exemplo dos Zé Bonés, que não existem mais, mas é muito importante que esses grupos, um trabalho que foi premiado, mesmo que fique por 1 ano, que fique por 6 meses trabalhando na cena teatral, ela é forte, né? É forte, tem marca. Eu lembro que o Gideone chegou aqui um dia, o professor de história, não sei se a galera conhece, mas né? O Gideon trabalhou na FAC, ele é professor de história, e ele falou do trabalho do grupo que o Felipe dirigiu do ano passado, que fala do Garcia Lorca, né? A Casa da Bernarda Alda. E aí ele falando como é forte o trabalho que vocês desenvolvem com adolescentes, sei lá, de 16 anos. O senso crítico que desperta, que eles despertam, sabe? O trabalho que eles faziam. Sei lá, desculpa Maria Clara Machado, um trabalho muito forte no Brasil, o teatro é muito legal, mas que essa galera antigamente poderia estar trabalhando com um teatro um pouco mais infantil, né? Que é o teatro da Maria Clara Machado, um texto parecido desses moldes, mas não, eles estão pegando uns textos assim um pouco mais difíceis, tipo o texto do Garcia Lorca. Com mais complexidades, com mais nuances. O Garcia Lorca foi morto, sei lá, meses depois desse texto que eles mesmos produziam, e aí a galera via assistir isso e falar: caramba, como adolescentes do ensino médio estão desenvolvendo trabalhos tão fortes como esse. Exatamente. E eu acho que é isso que a gente tem implantado. Eu acho que daqui 5 anos a gente vai ter não só nós como referências e como exemplo, mas como outros igual a gente. Exatamente. Esse é o sentido da transformação. Sim, eu acho que é isso. Eu acho que daqui 5 anos a gente vai ter... porque o teatro velho, ele tá morrendo. Exatamente. Tipo o Nazareno, que é do grupo Quírios, que é de um outro grupo, que é de uma época diferente, ele tá no teatro novo, né? Essa questão de que o teatro tem que se aglomerar. E a ideia é essa, apesar do que algumas más línguas falam por aí, a ideia da companhia não é ser destaque, mas é conseguir despertar isso em outras pessoas. Sim. Porque quanto mais, melhor pra nós. A gente tem que saber que se o meio é fortalecido, o nosso trabalho vai ser fortalecido. Vou fazer uma analogia tosca aqui. Se tivesse só um time de futebol grande no Brasil, ia ter campeonato? Não ia. Então, assim, a intenção é que existam várias companhias, vários grupos com trabalho forte, com trabalho marcante, com trabalho bacana. E sem contar que se a gente não tem grupos fortes e com espetáculos bons, a gente não vai ter plateia, porque isso é uma via de mão dupla. Só vai ter plateia olha só, porque se tem exatamente, porque se existem outras companhias, outros grupos com um trabalho forte, existe um número maior de plateia. Sim. Se existe só um, a gente não vai ficar igual aos outros. Não, a gente quer mais trabalhos fortes, mais trabalhos marcantes, mais trabalhos bons, porque aí o conjunto fica maior. É isso. Eu acho que o nosso bate-papo se encerra dessa forma. Assim. Eu espero que daqui 5 anos, quando a gente for ver esse vídeo aí, tudo isso que a gente profetizou aqui, 2 ateus profetizando. Minha mãe chora no banheiro. Que bom, hein? 2 ateus profetizando. Vamos profetizar em nome do teatro, em nome de Dionísio.
E espero que, sei lá, de certa forma, esse trabalho nosso seja mais reconhecido e que a gente esteja trabalhando com teatro. Com uma galera grande. Sim.